Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre como organizar a lista de tarefas. No começo do canal fiz um vídeo que vai estar aqui no card, que eu expliquei um pouco como se organizar o seu calendário e hoje vamos trabalhar mais com lista de tarefas e projetos. Para isso, nós vamos usar uma ferramenta chamada Anytype. Bom, esse aqui é o site do Anytype, ele é uma ferramenta open source, então você pode ver o código dela e não digo que hoje ela é gratuita, eu acredito que vai ter um plano pago num futuro não tão distante, porém, por ser open source, você pode auto-hospedar, eles vão cobrar, assim como a Obsidian, que não é open source, né, mas outras ferramentas que eu já vi nesse critério open source, a hospedagem, tipo backup dos arquivos e tal. Mas assim, resumindo, o Anytype é uma ferramenta parecida com o Notion, para quem conhece, assim, então você consegue criar criar tipo databases, fazer certos tipos de organização. Ele é um pouquinho diferente, aqui no site mostrando aqui, pode ser usado para várias coisas, né? Tem gente que usa como compartilhar arquivos, ferramentas de time, pode fazer muitas coisas com ele, assim como você pode fazer também com o Notion. Porém, ele não trabalha com databases exatamente como o Notion trabalha, ele tem uma taxonomia, que é uma organização dos arquivos um pouco diferente, que faz com que ele seja mais flexível, talvez até que o Notion. Descendo aqui, né, você não vai perder acesso, falando que é open source, né, então você pode acreditar neles. Então essa parte é interessante, ó, ele tem templates e você pode criar, né, bases de dados parecidas com o Notion, mas são sets que eles chamam aqui. E como muitas ferramentas hoje eu diria que está meio que na moda, você consegue trabalhar com double links, ou seja, um arquivo que você criar pode linkar com outro e ele linkar de volta. O Notion agora acho que também já tem essa possibilidade, mas isso é muito baseado em Zettelkasten. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Zettelkasten, é uma coisa que eu queria trazer muito pro canal. Então coloca aí nos comentários se você quer saber mais sobre como que é esse método do Zettelkasten, que eu adoraria fazer um vídeo também abordando sobre, porque é uma ferramenta que eu uso bastante e eu acho muito útil para organizar informações. Voltando para a tela aqui, então tem essa questão de você poder linkar e poder criar ferramentas. Aqui tem uma table, você pode trabalhar com Kanban, eu trabalho bastante com isso com as minhas atividades, e galeria, mas depende muito do que você quer fazer. E aí fala mais algumas coisas, eu queria entrar aqui e aproveitar. Eu não sei se a documentação foi traduzida para português, isso era uma coisa, não foi ainda. Isso é uma coisa que eu acho que eu quero fazer no futuro, porque eu acho uma ferramenta muito boa e fica mais acessível para todo mundo, né? Se ela for traduzida para português. Então, tem aqui, ele tem até agora acho que um Membership Plans. Eles já estão colocando. Como eu uso essa ferramenta desde o Alpha, eu não sou cobrado por nada, mas aqui acho que já tem um custo aí para você, caso queira trabalhar na parte de times, né, de pessoas colaborando com a mesma ferramenta, então fica um pouquinho, tem um custo, mas para o que a gente vai fazer não vai ter nenhum custo, então pode usar sem medo aí. Eu vou voltar aqui para a página principal, então como baixar? Tem aqui no Get App. Temos aqui a opção, né? Então ele tem aqui para baixar para Linux, que eu estou no Linux, né? Ele tem ferramenta, ele tem aplicação para iOS e Android, aí para todos os outros dispositivos, né? Que é Mac, Linux, Windows e recentemente eles adicionaram o Web Clipper, que eu ainda não estou usando, até porque nesse momento eu uso o Obsidian como ferramenta de base de conhecimento, eu uso mais o Anytype hoje como ferramenta de organização. No caso do Linux tem em vários formatos, né? Para AppMage, Debian, que é se você está usando alguma ferramenta baseada em Ubuntu, ou Debian no caso, né? Ubuntu, Linux Mint, tem o Snap, que é formato não proprietário, né? Mas o formato que pertence à Canonical, e o RPM, que é para distros baseados em Red Hat. Aí o Windows tem um standard e no caso do Mac tem tanto para o Apple Silicon, que é os processadores novos, quanto para os Intels. Então, todo mundo aí está coberto com essa ferramenta. Para baixar, né, eu já tenho baixado a minha máquina aqui, mas seria usando o App Image. Então, se eu clicar aqui, ele vai baixar para mim o App Image.
E daí é só dar 2 cliques e ele vai abrir, né? Se você estiver usando o Debian, você pode baixar o arquivo .deb ou baixar o Snap, né? Se você prefere esse formato. Bom, agora eu estou baixando o Anytype aqui numa máquina virtual com Linux Mint, porque eu vou mostrar como eu crio a nossa lista de afazeres. Bom, então, como eu disse, o Anytype eu uso como minha lista de tarefas. Então, eu trabalho com 2 ferramentas. A primeira é o calendário, que no caso eu uso o Google Calendar, e a segunda ferramenta é a lista de tarefas, que daí eu uso o Anytype. No caso eu crio meus projetos, e meus projetos eu crio tarefas. Depois eu crio um set, que se chama aqui no Anytype, e crio uma lista de próximas ações, e daí eu trabalho em paralelo. Deixo tanto o calendário aberto quanto a lista de tarefas e trabalho com os dois em paralelo. E qual ferramenta eu vou usar? Então eu vou usar o Google Calendar para os meus compromissos e vou usar o Anytype para minha lista de tarefas. Então, toda vez que eu olho no meu calendário, que é o momento que eu posso olhar as próximas tarefas que eu vou fazer, eu vou usar o Anytype olhando a minha lista de tarefas. E, claro, quando eu estiver fazendo algum planejamento, eu vou estar trabalhando nos meus projetos dentro do Anytype e, eventualmente, nos compromissos eu vou indo pro Google Calendar. Então, terminou o download, vou abrir aqui. Eu acho que ele não vai abrir, mas eu posso fazer assim. Vou na pasta de downloads. Aqui eu posso transformar ele em executável. Permitir que ele seja executado como um programa. Aí dou 2 cliques e ele vai abrir o Anytype. Acho que ele não foi o meu duplo clique, ou é porque eu estou usando uma versão... Minha máquina virtual, coloquei pouca memória. Vou fechar aqui, tá abrindo o Anytype. Então essa tá a linha do Anytype. Eu vou começar uma conta nova, né? Não tem problema, porque vou usar ela só para teste, então eu vou pôr aqui Jonatas YouTube. E vou dar Next. Bom, aqui ele vai pedir para pôr minha senha do computador, então eu vou pôr minha senha da NASA aqui. E continuo. Aí ele vai me dar aqui um recover phrase, que é a minha senha do Anytype. Então vou pedir para ele aparecer aqui e vou clicar aqui para copiar. Vou pegar o Gedit, que eu acho que deve ter aqui no... não tem. Deixa eu ver. Editor de texto. Só que esse é do LibreOffice. Bom, eu não uso muito o Linux Mint. Na verdade, eu não uso ele. Ele está vindo com o editor de texto, mas acho que esse editor de texto aqui é o editor de texto do LibreOffice. Deixa eu ver se tem outra ferramenta de texto aqui. Vou abrir aqui. Beleza. Acho que é um Gedit esse cara aqui. Eu vou pôr aqui minha senha e vou salvar. Então, claro, esse é o pior método para você salvar. O ideal é usar alguma ferramenta como Bitwarden ou OnePassword, qualquer outra ferramenta de gerenciador de senha, o KeePass, que é open source. Não criar um arquivo, né? Mas como a gente só está fazendo para motivos didáticos aqui, eu vou deixar salvo aqui, caso eu precise de novo dessa senha, eu acesso. Clico aqui em Go to the App, vai abrir o Anytype. Aqui ele vai ter um tutorial explicando várias coisas aqui, mas eu vou pular tudo isso agora. Essa é a página que traz a carinha dele. Então, você pode customizar isso do jeito que você quiser. Uma coisa que eu vou querer customizar, se ele me permitir aqui, eu acho que é pôr o modo escuro. Então, eu venho aqui em Settings. Aqui, a Interface Language, eu vou pôr português do Brasil, já que a maioria das pessoas que estão vendo este vídeo aqui devem ser do Brasil. E ajuda também um pouquinho. Eu uso normalmente em inglês, mas é uma forma também de resolver. Eu não mostrei aqui, mas eu fui em Anytype, ajustes e conta, para mudar aqui a aparência. Vou deixar escuro, porque eu prefiro deixar escuro para mim, dói menos meu olho. E beleza, eu tenho aqui a interface principal. Então eu tenho o meu espaço pessoal aqui, que basicamente traz algumas informações. Tem a homepage, meus favoritos, os conjuntos, que é parecido com os conjuntos do Notion, porém eu vou explicar os que mais importam nesse momento, mas ele tem vários tipos e você pode criar seus próprios conjuntos também. Aí quando você edita, ele vai ter o recente e vai ter uma biblioteca aqui que vai ser
alguns tipos que você vai estar trabalhando na lixeira. Aqui eu tenho a navegação que eu posso voltar ou ir para frente nos arquivos ou nos conjuntos que eu estou trabalhando. Aqui é para criar um conjunto novo, um novo objeto. E aqui é para ver o gráfico, ver aquele gráfico que é um grafo, né? Que você consegue ver várias coisas. A barra de pesquisa. E aqui o último tem seu espaço, que é o mesmo daqui. E tem os atalhos, né? Então vamos começar primeiro criando dois projetos. Eu vou criar um objeto aqui. Ele vai me falar um monte de coisa aqui, mas você pode clicar aqui, ó, o tipo do objeto e o layout. Vou no tipo e vou alterar o tipo para projeto. Beleza. Vou pôr aqui como um projeto 1. O que eu normalmente faço? Eu posso clicar barra aqui para ver os comandos. Então eu vou criar um título aqui. E vou falar que é meu projeto 1. Aí eu dou Enter. Aí eu posso criar várias coisas. Eu posso ter um checklist aqui, por exemplo. Mas aí não vai entrar na minha lista de tarefa. É mais alguma coisa que eu queira chegar, tipo meta 1. Por exemplo, vou criar um checkbox aqui. Para ilustrar, tipo, ó, meta 1, meta 2, meta 3. Ou fase 1, fase 2, fase 3. Acho que é até melhor. Deixa eu mudar aqui para fase 1, fase 2. E aqui, por último, fase 3. Aí se você der outro Enter, eu dei um Enter e fui para a linha de baixo. Se eu der outro Enter, ele vai sumir com o objeto que eu criei. Eu posso criar qualquer outro tipo de objeto e posso dar Enter também para pular a linha. Seria legal aqui, por exemplo, criar um subtítulo e falar fase 1, aí explicar aqui o que é fase 1. E explicando as fases. Então, tudo que eu preciso detalhar no projeto, eu vou detalhando nesse objeto. E eu posso criar no final aqui um outro subtítulo que eu vou chamar de atividades. Aí eu vou criar uma task, que é um outro objeto. Então, eu vou chamar aqui de task. E se eu pôr só o barra aqui, você pode ver, eu tô com os... Aqui são formatações de texto, né? Tipos de texto. Aí eu tenho tipos de lista, tipos de mídia. Tenho os botões. Tenho outros que eu posso criar tabela, índices, coleções. Aqui é para adicionar links. Eu posso criar outros objetos, por exemplo, posso criar um projeto dentro de outro projeto, uma página, o que for mais interessante para você. Neste momento, eu vou criar uma task. Então, eu vou voltar aqui e vou chamar task. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que quando eu voltei ele saiu do modo objeto. Clico aqui, crio uma task. O importante é task projeto 1. Então, eu posso adicionar capas, posso adicionar layouts, mudar o layout aqui, né, do jeito que eu quero. Aqui no meu caso é uma ação mesmo. Posso pôr aqui uma descrição, a tarefa precisa de... Aí eu posso até pôr um checkbox aqui também. X, Y, Z. Então eu posso colocar o que precisa ser feito naquela tarefa, se for uma tarefa muito grande. Isso aqui entrou uma tela agora do Mint, não vou querer atualizar agora, senão vou ter problemas. Então, eu terminei aqui a minha tarefa, eu vou agora no Relations, que é o Ctrl+Shift+R. Aqui uma parte importante eu vou querer depois, para trabalhar com as minhas próximas ações, trabalhar com o status da minha task. Então, eu preciso vir aqui em status e definir quais são os status, né? Então, aqui tem para fazer, em progresso, então eu vou usar esses por enquanto, mas você poderia criar um status aqui, por exemplo, backlog, como eu uso, por exemplo, backlog. Vou criar um outro aqui, chamar fazendo. E vou criar um outro chamado concluído. Quando acento eu vou deixar assim, concluído. Ou vou colocar feito, que é melhor. Feito. Beleza. Então eu vou deixar no backlog essa atividade. Poderia descer a fazer, o que você achar melhor. Então eu estou nele aqui e o meu outro objeto está aqui atrás. Então tem duas formas de fazer. Ou eu clico em voltar, ou só clico aqui fora e vai voltar aqui para minha homepage.
Aí eu posso vir aqui, ó, no meu editado recentemente, voltar para o meu projeto 1 e criar outra tarefa. Eu vou criar duas tarefas aqui. Uma task. Vou chamar aqui de task 2, projeto 1. E vou aqui direto em Relationship e vou mudar o meu status aqui para Backlog. Agora eu vou criar outro projeto aqui. Vou alterar o tipo para Project e vou chamar de projeto 2. E vou pôr aqui só projeto 2 por enquanto. Bom, se você estiver gostando do vídeo, você pode também entrar na nossa comunidade no Discord, o link vai ficar aqui na descrição, e eu posso te ajudar também a criar sua lista de tarefas, a gente conversar um pouquinho, criar um grupo ali de como trabalhar com Anytype ou fazer essa gestão de organização pessoal. Então fica aí o convite para você. Bom, voltando para cá, então eu tenho meu projeto, eu vou criar as tasks para ele. Então eu vou criar uma task aqui chamada task 1 projeto 2 e vou falar que está no meu backlog. Uma coisa que é interessante também que eu não falei, tem aqui um botãozinho novo, eu tenho algumas coisas já, alguns atributos para o meu objeto, que é a minha task. Eu posso criar novos atributos para minha task e depois, né, criar um template, que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Se eu clicar nos 3 pontinhos, eu posso clicar aqui, ó, usar como modelo e criar um novo modelo baseado nessa tarefa que eu criei. Se eu tenho tipos diferentes ou tenho um layout, serve para qualquer objeto, pode ser projeto. Eu uso muito esse modelo, por exemplo, eu faço uma organização mensal, então cada mês tem uma página do mês. E daí nessa página do mês ele já tem um layoutzinho, eu criei um modelo e toda vez que eu tenho um mês novo eu só recrio. Aí beleza. Eu vou criar outra tarefa aqui. Eu acho que eu já coloquei aqui para fazer, né? Em backlog. Então eu vou voltar aqui. Eu voltei demais, eu vou aqui no projeto 2 de novo. Clico aqui e vou para task. Vou criar mais uma task aqui chamada task 2, projeto 2. Venho aqui em Relationship e vou pôr aqui backlog. Cliquei aqui em backlog, beleza. Bom, estou aqui, então, as minhas tasks. Aqui a task está até errada, eu vou clicar aqui, deletar, chamar de task. Bom, agora eu preciso criar um conjunto de tarefas, que vai ser nossas próximas ações. Eu vou clicar aqui no tipo, que ele vai abrir o tipo para mim. Aí eu vou vir aqui em criar, novo conjunto de objetos. Aí ele já criou para mim, ele vai dar um tutorial aqui que eu não quero. Vou maximizar aqui, que é nesse botão da direita, ele vai ficar como o objeto principal aqui para mim. Eu posso clicar aqui, ó, para esconder a barra lateral, ou mostrar ela. Então, vou esconder aqui. Então, aqui tem outras tarefas aqui que são criadas por default como exemplo para ele. Aqui está um conjunto de tasks. Eu vou chamar esse conjunto aqui de próximas ações. Eu estou com problema do acento aqui, mas é por causa da máquina virtual. Então, eu vou chamar de próximas ações. Beleza, criei próximas ações. Agora eu vou trabalhar com o set. O set é muito parecido, que é o conjunto aqui de tarefas, no caso, mas ele é muito parecido com o database do Notion. Porém, ele pega todos os objetos, igual aqui, ele pegou todos os objetos que são do tipo task que tem dentro do meu espaço aqui. Bom, nós estamos aqui nas próximas ações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em ajustes. Vou vir aqui em layout. Eu posso trabalhar com Kanban se eu quiser, posso trabalhar com calendário se eu quiser fazer, mas neste caso aqui, eu prefiro trabalhar com lista. Então, eu vou criar uma lista aqui para as minhas atividades. Beleza. Aí, tá vendo que tem um mais aqui? Eu vou criar algumas exibições. Essa aqui vai mostrar todas as tarefas possíveis e imagináveis. E esse aqui eu não consigo. Eu consigo fazer algumas alterações, mas eu prefiro não fazer. Vou criar uma nova grade aqui, vou chamar de backlog. E deixar o layout de grade, vou deixar relações aqui
por status. Eu poderia ter colocado por projeto, mas eu vou deixar aqui o status, só para facilitar aqui a visualização. Como eu não tenho muita coisa que eu criei dentro da minha task, eu vou deixar só esse cara aqui por enquanto. Aí vou vir aqui em filtros, vou criar um novo filtro. Então, eu vou pedir aqui, em vez de ser o name, vou voltar aqui só para ficar claro, ó. Ele criou um novo filtro aqui com name, eu vou clicar nele, vou clicar aqui onde está name e vou buscar por status. Aí eu quero que o status tem que ter um status específico, então tem que colocar aqui que tem tudo de. Eu vou pôr aqui adicionar backlog. Então, agora eu tiro. Beleza. Então, estou falando que tem tudo, só coloquei um status, não tem problema. Então, aqui está o meu backlog de tarefas. Eu vou criar uma outra visualização e vou chamar de próximas ações. Vai ser grade, relações. Vou deixar o status do jeito que está mesmo. Vou pôr um filtro aqui, novo filtro. Pôr aqui status. Pôr aqui qualquer um de. Vou adicionar, fazendo. E vai estar vazio. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Tem o meu backlog, tem próximas ações. Esse aqui vai ser o meu default. Então, toda vez que eu entro para ver minha lista de ações, eu abro o Anytype e vai estar aberto esse cara aqui. Eu coloquei um atalho para ele, para ser minha home. Então, aqui tem minhas próximas ações. O que eu faço? Quando eu faço a minha revisão semanal, eu olho aqui na minha lista de backlog o que eu tenho de backlog. E, por exemplo, eu falar task 1, eu já posso colocar para fazendo. E a task 2, projeto 2, por exemplo. Então, eu tenho as duas tarefas aqui que estão em fazendo. Então, vou trabalhando nelas. Quando eu terminar, por exemplo, aqui, eu vou terminar a task 1 do projeto 2, marco como concluído aqui e mudo o status para feito. Aí ela vai sumir no meu board. Eu não me preocupo muito com a tarefa. Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso vir aqui e só clicar na minha tarefa que eu terminei e voltar ela, por exemplo, status, se não foi isso que eu queria fazer, eu fiz alguma coisa errada. Então eu consigo usar isso aqui mais como uma orientação. E aqui eu vou trabalhando. Então eu sempre deixo esse aberto e vou trabalhando. Eu vou voltar aqui a barrinha fixa, que, por exemplo, eu estou fazendo minha revisão. Aí o meu projeto 1 vai ter novas atividades. Eu vou olhar meus projetos que estão ativos e se eles tiverem novas atividades, eu vou só adicionando novas atividades. Vou adicionar aqui uma task 3, por exemplo, que eu vou chamar de tarefa nova. Vou pôr em relationship. E eu já sei que ela vai entrar na minha semana, então eu vou colocar aqui na minha lista já de próximas ações que eu vou fazendo. Bom, então eu vou começar aqui eu terminei minha nova tarefa, eu vou voltar para o meu set. Normalmente eu deixo o meu set como favorito, então eu vou vir aqui, no meu barra de pesquisa, eu vou procurar próximas ações. Que tá ali. O que ele... É com X, né? Beleza. Vou aqui e coloco como favorito, por exemplo. É uma forma, ele vai aparecer aqui na minha barra de favoritos. Outra forma que eu posso fazer é vir aqui, clicar no meu espaço pessoal e colocar a página inicial. Colocar objeto existente, próximas ações. Porque aí ele vai voltar com um atalho que é o Alt H. Eu vou clicar, por exemplo, aqui na task de novo do projeto 1. Vou maximizar ele para ele vir aqui background. Se eu colocar aqui Alt H, ele vai voltar para minhas próximas ações. Então, como essa é o meu objeto principal para trabalhar com as minhas atividades, eu deixo ele como minha home e vou trabalhando com ele. Eu sempre posso voltar para a minha tela de próximas ações. Posso também colocar ela aqui como principal, então eu deixo próximas ações inicial, backlog e all. Que eu posso aí, por exemplo, voltar para minha tarefa, dar um Alt H, e as próximas ações fica
como minha tela principal. Então, sempre eu vou estar trabalhando com meus objetos, eu vou revisando meus projetos semanalmente, criando novas tarefas, e eles vão aparecendo na minha backlog. Eu verifico que vai entrar naquela semana. Se não tem nada, mas tem algumas tarefas novas que precisam entrar, eu posso entrar direto no projeto, criar a tarefa e colocar já no próximas ações, porque no dia a dia, quando eu estiver trabalhando, eu só entro aqui do Alt H e vejo o que eu tenho que fazer e vou trabalhando. Então, trabalho com o meu calendário vendo os compromissos e uma lista de tarefas. Bom, com isso eu mostrei aqui o básico do Anytype. Se você gostou da ferramenta e quiser que eu traga mais tutoriais mostrando como fazer outras coisas no Anytype, por exemplo, como eu faço planejamento trimestral, semestral, anual, definição de metas usando o Anytype, eu posso trazer aqui, ou até outras coisas que vocês tenham interesse. Podem olhar, eu vou colocar um vídeo agora aqui para vocês verem como que eu trabalho com o calendário, que vai ser um complemento desse vídeo. Então é isso, gente. Obrigado e até mais.